Irmãos, paz seja convosco, amém? Mas é um prazer imenso novamente estar aqui compartilhando com vocês o que a gente tem aprendido, entendido. Não completamente, porque nós só seremos plenos. Eu vou enxergar aqui. Você põe aqui para agir, né? Nós só seremos plenos quando o pleno vier, não é? Só conseguiremos ser totalmente plenos na plenitude dele, não é? Então, essa é a nossa missão, ir compartilhando e nos moldando, não a forma do mundo, mas os princípios e conceitos de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês essa noite algo que eu comecei um domingo e não consegui concluir, mas eu acho fundamental, porque é realmente o que temos vivido, o que temos observado em muitos aspectos, principalmente na nossa vida pessoal. Obrigada. Na nossa vida pessoal, né? Porque tudo parte daquilo que eu entendo, daquilo que eu absorvo e passo adiante. Concordam? Amém? Tudo que eu sou, ou tudo que eu penso ser, eu vou passar adiante para o meu semelhante, para o meu companheiro, para os meus filhos, enfim, para todo um relacionamento. E tudo ali existe um fundamento e um princípio. Nós precisamos entender como cristãos, porque o mundo já está sobrando, já tem de monte, não é? O mundanismo está, vamos dizer assim, dominando. Por que dominando? É claro que tudo está no controle de Deus, ele não perde o controle. Mas o governo ainda não está. Todo mundo fala, né, que o governo de Cristo ainda não se manifestou. Ele não perde o controle, mas o governo dele ainda não está governando, porque está tudo de perna pro ar, né, pastor? Está tudo de perna pro ar. Esse não é o governo de Deus, amém? Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. Posso beber essa água? Gênesis 21. Repita assim comigo, ó. Calma. Fala comigo assim, calma. Vai dar tudo certo. De novo, todo mundo. Calma. Calma aí. Peraí, eu falo, vocês repetem, ok? Eu falo, vocês repetem. Calma. Vai dar tudo certo. Se você pegar a Bíblia e ler em Apocalipse, vai dar tudo certo, certo, gente? Passaremos por algumas coisitas, mas vai dar tudo certo. A diferença está nesse contexto até chegarmos ao fim. E até chegarmos ao fim existe um processo. E dependendo do processo, o negócio é turbulento, né, gente? Né? Nossa, amor. Quando eu chorar, vou me lembrar. Quando eu chorar, o que quer dizer esse hino? Todo processo de dor, de sofrimento, quando eu chorar, né? Geralmente é ligado ao sofrimento. Vou me lembrar do quê? Das mãos poderosas do Senhor. É isso que muitas vezes falta em nós. Vamos falar hoje sobre algo muito importante que eu comecei, eu só quero dar um spoiler. Eu posso dar um spoiler? Chique, né? Gente, nós somos ministrados na reunião que tivemos com o pastor, gente. Pelo amor de Deus, esse seminário vai estar top. A gente vai trabalhar, mas a gente precisava pôr aquele negocinho que a gente ouve tudo, né, pastor? Misericórdia, então vai ficar tudo ali. Gente, nós somos ministrados, né, pastor Ivete? Nós somos ministrados na reunião de trabalho. Né, Douglas? Meu Deus, foi muito forte. Imagina o que Deus vai fazer nesse lugar. Prepare o seu coração. Amém? Foi só um spoiler, tá? Depois você me puxa a orelha. Ansiedade, irmãos. Por que eu quero terminar essa mensagem? Quando eu atendo as pessoas, o mal que consome a pessoa não é o seu problema que me consome. Todo mundo fala assim, se eu chegar perto de você e falar assim, ó, qual que é o seu problema? 99% das pessoas vai citar vários problemas de outras pessoas. Deu para entender? Ele não vai chegar lá no meu consultório e falar assim, ó, o meu problema é esse. Ele vai identificar aquilo como um problema dele, mas são outras pessoas que estão trazendo o problema para ele. Deu para entender aí? Então, é de uma forma bem sutil que vai acontecendo o quê? Eu vou absorvendo e enchendo a minha alma de ansiedade por causa de problemas dos outros. Primeiro, nós precisamos identificar o que é um problema, né?
Então, veja bem. Irmã, onde você quer chegar nisso? Eu quero chegar, você vai entender comigo. Eu pretendo concluir tudo hoje. A ansiedade é uma preocupação excessiva. Ou uma expectativa sobre o futuro. Não é? Então, depressão é o quê? Exatamente. Preocupação excessiva do passado. Então, existem vários fatores que interferem na vida do ser humano. Primeiro, nós vamos entender o que nós somos, seres humanos. A ansiedade tem afetado a minha vida e a sua. Isso é comprovado cientificamente. Todos nós temos ansiedade. Todos nós sofremos dela. Só que existe um grau. Jana, você pode pôr para mim, por favor? Eu quero te fazer uma pergunta. A ansiedade é falta de fé? Não. Não. Eu vou ler aqui, tá, gente? Vocês dão licença só um pouquinho. Eu vou ler ele muito pequenininho. Não. A palavra ansiedade no latim, não vou saber dizer isso, quer dizer estrangulamento, ou seja, é destinada a alguns desconfortos mentais e físicos, ocasionando uma apreensão em relação ao futuro. Mas, na verdade, a ansiedade é um presente de Deus. Como assim? Primeiramente, a ansiedade nos foi dada, porque ela é um mecanismo de proteção. Portanto, diante de uma ameaça, nós temos recursos de defesa. O problema se torna quando a ansiedade deixa de ser uma reação adaptativa e se torna um transtorno. Então, como identificar essa situação? É rapidinho isso aqui, tá, gente? Só para que tenha um esclarecimento. Precisamos lembrar que Deus não quer que apenas tratemos a mente, mas também saibamos cultivá-la e guardá-la. Aqui existem mistérios, guarda aí, hein? A forma como pensamos igual a Cristo, ou criados para pensar como Cristo, vai nos ensinar a maneira de cultivar e guardar a mente. Hábitos que nutrem nossa mente está na própria palavra de Deus. Por isso, também devemos fugir para a presença daquele que nos ajuda a renovar nossa mente. Ansiedade não é falta de fé, mas um convite de Deus para a fé. Amém? Foi um pequeno esboço que eu fiz. Por quê? Porque nós precisamos entender que existe diferença, existe demônio, gente. Pelo amor de Deus, eu não sou habitolada, não. Existem processos demoníacos na vida do ser humano. Mas nós precisamos começar a entender, a estudar, a absorver que nós somos feitos também de mente físico, alma e espírito. Embora o João debata comigo que é duo, eu falo que é trio. Triocêntrico. Mas isso a gente explica depois, né, João? Gente, nós somos corpo, alma e espírito. A mente pensa. Agora eu quero perguntar para vocês, nós pensamos ou não? Sim. Ninguém vai responder não? Não, gente, ninguém vai responder que não pensa? Não? Você acha que nós somos um ser pensante? Então eu vou te responder de outra forma. Nós somos feitos para pensar, mas nós agimos antes de pensar. Concordam? Entendeu? Olha, é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Sabe aquele processo que você fala assim, irmão Du? Poxa vida, poderia ter pensado melhor. Já aconteceu isso com você? Sabe? Nós somos um ser feitos para pensar, mas nós não pensamos. É onde um surto de ansiedade nos toma, ou de raiva, ou de ódio, ou de qualquer coisa parecida, e nós praticamos aquilo que depois nós nos arrependemos. Concordam até aí? Ok. É esse o processo de equilíbrio que a psicologia tanto fala, mas ela não deixa o dono do equilíbrio entrar dentro de um consultório. Ela não permite ser falado do dono do equilíbrio. Quem é o dono do equilíbrio? Jesus Cristo, Filho de Deus. Se eu falar algo semelhante a isso, eu posso ser até presa. Então eles nunca vão conseguir o equilíbrio desejado por um ser humano. O mecanismo do ser humano compete somente ao Criador.
E conhecendo aquilo para que eu fui criada, para aquilo que eu fui feito, automaticamente o meu ser ele vai se tornando equilibrado. Vamos ler lá, Gênesis. Ai, perdão, antes eu quero ler isso com você rapidinho. Jana, perdão. Salmo 94:11, tem jeito? Salmos 94:11. Perdão, eu pulei 2 linhas aqui. Salmos 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem que são? Todos os nossos pensamentos são verdade. Esses tempos atrás eu coloquei sobre no meu story lá. Você tem livre-arbítrio, sim ou não? 90% pois sim. O nosso livre-arbítrio ele já está contaminado. Como que eu posso decidir para o bem ou para o mal? Se o meu livre-arbítrio já está contaminado pelo mal. O que nós temos são decisões que tomamos ou não, mas já num ser caído. Então, nós precisamos entender que um pensamento ele já está contaminado por aquilo que eu sou, pecador. Entendem? Tá aí tudo bem? Salmos 119:59. Salmos 119:59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Eu pensei, vi o meu caminho e voltei correndo para os teus testemunhos, para aquilo que me edifica, para aquilo que me fortalece, para aquilo que me constrói. O último, Filipenses 4:8. Aí o Senhor nos orienta isso aqui. É isso aqui que é o nosso desafio. 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, pensar. Isso aqui é uma base do pensamento cristão. É onde a gente constrói tudo e todos os nossos relacionamentos. Pela minha contaminação da minha alma, os meus pensamentos são impuros. E por isso a forma de Cristo, medite nela dia e noite. Josué, coloca aí. Eu não lembro agora. Josué alguma coisa. Medite nela dia e noite. Quem fica lendo... Quem fica lendo dia e noite aqui? Alguém conhece alguém que fica lendo dia e noite? Não existe. O que a palavra quer dizer? Leia a palavra e rumine ela dia e noite, para que sua alma seja alimentada. Pense nela, reflita nela. Esses dias eu estava lendo em João, parei bem na víbora, pastor. Raça de víbora. Faz aí alguma coisa direito na sua vida e dá o testemunho de frutos que edifiquem. É só aquilo, eu fechei a Bíblia, acabou. Eu fiquei 3 dias, gente. 3 dias, frutos. Meu Deus, frutos, testemunhos. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela corta aqui, corta aí, corta qualquer um. Agora vamos lá em Gênesis 21. Aonde eu quero chegar. Gênesis 21. Amém? O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha... Algumas está prometido, outros falado, né? Mas essa daqui é a tradução fiel. Ele fala assim, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado.
que Deus tinha falado. Essa passagem é muito conhecida, é muito básica, porém existem muitos mistérios ali escondidos que fazem diferença totalmente na nossa existência. Quando Deus chama Abraão, ele está numa terra corrompida, uma terra totalmente idólatra, vivendo algo que desagrada totalmente os olhos de Deus. Aí ele fala assim, ó, vem, sai daí. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, para um lugar que eu te mostrarei. Quando Deus faz esse convite a Abraão, ele está desafiando a Abraão a uma palavrinha muito profunda que lá no Éden começou. Obediência. Obediência. Para você largar todos os seus recursos, toda a sua estrutura de família, até uma identidade pessoal, e o seu país, a sua estrutura, os seus recursos, vai embora, leva tudo. E com mais de 60 anos. É algo divino. É algo divino. E ele pede para que ele saia e eu vou te mostrar. E lá embaixo, no versículo, nos finalzinhos do capítulo, ele dá uma promessa. Farei de você pai de multidões. Ali já estava vinculada uma promessa dele com a sua esposa. Sabe qual que é o nosso grande problema? Que eu detectei em mim também? A gente quer que Deus faça assim, ó, mais ou menos assim. Ó. Eu vou dar o exemplo de Abraão, tá? Vou dar a você e Sara um filho, espere. Desenhado. Deus já tinha, que nós lemos, prometido. Já tinha falado. Só que ele deu uma direção apenas. Vai, farei de você a terra que te mostrarei. Ponto. Aí que entra a fé. Por que ele é o pai da fé? Totalmente. E nós vemos muitas vezes profecias ou revelações ou algo nas nossas vidas que não é nem profecia, é profetada. Eu chamo de profetada, né, Ivete? É uma profetada para lá, é uma profetada para cá. Porque para eu te falar assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar, tem que ser muito Deus. Tem que ser muito Deus. Porque aqui se finaliza, se resume, o final disso é o propósito de Deus. E não do homem. E não para o homem, mas sim para Deus. Mas aonde Deus cumpre os propósitos? Em nós. Entende? Então existe sim a visão profética. Completamente, eu concordo, número, gênero e grau. Mas precisamos analisar se o fim acaba em Deus. Porque tudo acaba nele. E tudo começa nele. Então, veja bem, quando Abraão sai da sua terra, ele abdica de tudo. De todos os seus recursos. E fala, não, eu vou porque é o meu Deus, é o meu Senhor. Ali ele já provou que ele cria totalmente em Deus. Embora ele errou no percurso. Passou-se anos, passou-se muito tempo. Houve muitas coisas. O que aconteceu com essa promessa? Foi se esvaindo. O coração foi tomando pela ansiedade. Sara queria muito, desejava muito, mas o tempo estava passando e eu vejo mais a mão de Deus aí também. Sabe por quê? Porque o processo demorou tanto para nós. Não é verdade? Se a gente for parar para analisar, demorou tanto para nós. Foram com 100 anos que Abraão teve seu filho. A promessa se cumpriu. Por que demorou tanto? Foi Deus que atrasou? Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus para o propósito, segundo o nosso Deus. Aí que entra a ansiedade. Então Sara vai, quer dar uma forcinha, quer dar uma ajudinha, fala, vem cá, vamos lá, não é comigo não, é com outra. Aí nasce Ismael. Ismael nasce um ser totalmente corrompido, um ser totalmente violento, um ser totalmente diferente daquilo que era o projeto de Deus. Aí eu vejo também algo muito contraditório. Por quê? Ismael não viveu com Abraão? Sim ou não? Sim. Não era filho de Abraão? Sim. Não viu os ensinos? Você acha que Abraão não ensinou Ismael o tempo todo? Você acha que Abraão não se dedicou como pai? Sim. Ele teve uma escolha. Embora o coração dele poderia ser corrompido, poderia ser, invejoso.
Ele poderia, sim, ter abdicado do eu, do ego, e se dedicado aos ensinos do Pai. Só que houve toda uma trajetória de erro, de ânsia errada. Mas com tudo isso também, calma, vai dar tudo certo. Por quê? Porque nós vemos a mão de Deus em todos os aspectos. Nós vemos a mão de Deus em todos os sentidos. Mesmo que eu fale, mesmo que você fale, nós vamos sempre... Eu não quero fazer uma apologia aqui ao pecado, ao erro, ao engano. É o que eu estou tentando demonstrar aqui. Todos nós temos uma decisão, uma escolha. Louvado seja Deus por estarmos aqui, por você estar aqui sentado ouvindo a palavra de Deus. Grande é o anseio, eu digo assim, é claro, que nem o pastor explicou aquela vez, ninguém vai surpreender Deus, mas ele espera ser surpreendido. Sabe aquele esconde-esconde, que você esconde, mas você sabe que você está ali? Deus, Ele ama, Ele anseia estar conosco e ver que você dá... Gente, tem coisa mais valiosa que o tempo? Nós vendemos o nosso tempo. Concordam? Nós vendemos, nós trabalhamos, nós damos o nosso tempo com dinheiro. Dinheiro a gente consegue, carpino, advogando ou qualquer outra coisa, mas e o tempo? Nós conseguimos comprar tempo? O tempo é preciosíssimo, é valiosíssimo e nós estamos aqui, reunidos em prol de um. Isso é maravilhoso. Você acha que Deus vai deixar isso passar em branco na minha vida, na sua vida? Não. Está tudo escritinho lá. Está tudo anotado lá. E você pode ter certeza que a recompensa... É claro que nós não estamos aqui porque Ele já nos deu. Nós não temos que estar aqui por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Ó, bonito isso, fiz agora. Não vou conseguir repetir. Gente, Ele já fez a salvação eterna. Nós temos uma alma dentro de nós. Obrigada, Jesus. Ninguém conseguiria dar isso, só Ele. Nós somos gratos a Ele todos os dias. O tempo é muito importante. E o tempo foi passando. Sara angustiada. Quantas das vezes nós nos angustiamos, gente? Quase todos os dias. Não precisa chorar não, daí é verdade. Quase todos os dias. Todos nós aqui temos, entre aspas, como eu disse, problemas a ser resolvidos, decisões a serem tomadas a todo o tempo. Mas e o tempo para Deus? Nós trocamos o... Vê se eu não vou errar. Nós trocamos o emergencial pelo primordial. Não, eu preciso correr, eu preciso fazer isso. Esquecemos muitas vezes de buscar aquele que é o dono da linhagem, o dono da direção, o soberano que tudo sabe. Então, nós vemos que Ismael poderia, sim, se tornar filho obediente. Essa é a nossa escolha hoje. Nós somos contaminados, nós somos pecadores, porém em busca da santidade. A nossa escolha todos os dias é adorar a Deus, amar a Deus, acima de todas as coisas. Isso é fácil, gente? Jamais. Porque se fosse fácil, ele não precisava ter morrido. Se fosse fácil, ele não precisava ter sofrido. Ele não precisava ter sido torturado como ele foi. E essa passagem tem um aspecto teológico e cultural, teológico e histórico. A história existe e tem um pano de fundo, Cristo. Um povo formado para Cristo. Um povo separado para Deus. É isso que nós precisamos entender hoje. Porque se fala assim, nossa, Deus vai pedir para eu sair da minha terra? Claro que não vai pedir, gente. Isso aqui a gente precisa entender que a Bíblia foi todo um contexto direcionado a um propósito. Mas veja bem, Deus pede a Abraão para que ele faça isso. E hoje, vamos colocar o Novo Testamento para nós? O que ele pede para nós? Mateus 16, 24. Joga aí, Jana, fazendo um favor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus. Olha o convite que ele faz para mim e para você. Hoje. Ele não é para sair da terra, não, mas veja bem. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz
morte, né? Ele pede para a gente morrer. A cruz é símbolo de morte, de sacrifício. Ah, mas ele já não fez o sacrifício? Ele fez o sacrifício para salvação, porque sem ele nós não conseguiríamos ser salvos. Agora, a vivência, as decisões, as escolhas, nós somos responsáveis por ela. Se alguém quiser, veja bem o contexto, se alguém quiser vir após mim, depois de mim, eu primeiro, depois de mim, renuncie-se a si mesmo. É muito fácil, né, gente? Renuncia a tua vontade, renuncia o teu ego, renuncia os seus desejos. Eu não estou falando do desejo de tomar um sorvete de chocolate ou de morango, ou comprar uma pizza de brócolis ou de queijo. Eu estou falando do desejo que traz o ego em primeiro lugar. Que traz ao coração do homem a primazia. E se aquilo fere o meu irmão, e se aquilo prejudica o meu irmão, Paulo me ensina, não faça. Mas eu sou assim. Mas não é assim que a Bíblia me ensina. Cristo te chama assim, mas Ele não deixa você assim. Ele molda, Ele transforma. E isso eu não estou falando, irmãos. Eu costumo dizer, né, Ivete, que eu sou meio Silas Malafaia. Às vezes o jeito de falar, às vezes o jeito de se expressar. Mas depois a gente conversa e fica tudo certo. Mas cada um tem um perfil. Eu não estou falando de perfil, eu estou falando de caráter. Deus não mudou o perfil de Pedro, mas Ele moldou o caráter de Pedro. Pedro continuou sendo Pedro. O zelote. Não, zelote. Então, Pedro era o zelote. Não era o zelote? Então tá bom. Então, irmãos, a gente vê o trabalhar de Deus no caráter do ser humano. E não no perfil. Tem uns calados, tem uns falantes, né? Tem uns espatifados, tem uns recuosos, né? Você ri, né? Espatifados, né? Cada um tem um perfil, porém, o caráter é vinculado, né, Jana? Você ri, né? Que tropeça em tudo, derruba tudo. O caráter é vinculado ao princípio de Deus, aos princípios que refletem o que Jesus me ensinou. Mesmo se eu errei, se eu tenho um jeitão Silas Malafaia de ser, eu não tenho problema nenhum em falar, irmão, você me desculpa, é meu jeitão chato de ser. Entende? O nosso perfil, o nosso caráter, ele tem que ser moldado completamente à semelhança de Cristo. Assim como foi com Abraão. Se você pegar os historiadores, ler a história, ver o filme e começar a ligar, Abraão foi tratado todo esse tempo para poder receber a promessa. Nós precisamos entender que nós precisamos ser tratado esse processo. Lembra que eu falei do processo? Até chegarmos ao fim. Esse processo é importante até chegarmos ao fim. O que nós vamos apresentar no fim? Quando tivermos olho a olho com Ele, face a face com Ele. Qual foi os meus erros? Tudo isso vai estar anotadinho também. A Bíblia nos fala que tudo que eu falo, eu prestarei conta. Tudo que eu falo, veja bem. Tudo que eu falo, eu vou prestar conta diante de Deus. Então, aí a gente volta em Filipenses 4:8. Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Começa a pensar, começa a refletir. Por que no pensar? Vou tentar lembrar uma frase muito importante. O que domina a mente, cativa a mente, domina o coração e norteia a vida. Cativou a mente, interessou a mente, cativa o coração e domina a vida. Por que que o Senhor nos ensina tanto? Medite nela, leia ela, busque ela. Os filactérios, filactérios, pendura lá na testa. Por quê? Porque é daqui que reflete toda uma ação e uma reação.
Já ouviu aquilo? Que toda ação tem uma reação? É isso, né? Toda ação tem uma reação. Mas o que eu tenho absorvido aqui para que eu reaja aqui? Eu tenho fortalecido e enchido a minha mente com aquilo que me edifica? O que me edifica? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu tenho dado pelo menos o início do dia ao Senhor para que Ele purifique os meus pensamentos, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. O Espírito dele em nós pode trabalhar isso. E o contexto nosso diário é constante, principalmente nós mulheres, a gente não para. Não estou desfazendo dos homens, mas a gente trabalha muito mais. Gente, precisamos marcar o nosso chá, né, pastora? As mulheres necessitam disso. Nós não temos descanso. Vocês trabalham, tomam banho, vão para casa, tomam banho e a gente não tem descanso. E isso suga muito do ser. É onde pode haver a discussão, a discórdia, enfim, começa todo um processo. Por isso que a mente tem que estar ligada. Por que eu falo isso? Porque, claro, eu sou ser humano, viu, gente? Perfeição está bem longe, eu estou buscando ela, mas está bem longe ainda. Quando eu estou mais dedicada, existe, né, pessoal, aquele processo que você se dedica mais, você tira aquele tempo com garra, com ninguém toma esse tempo de mim, eu vou me dedicar. Não é que você fica mais santo, não é isso, mas você se sente mais perto de Deus, mais leve. Vou colocar assim para não pecar, mais leve. E tudo que vem, todos os problemas que vêm, toda criança gritando com birra, injuriar, você tem a paz que o Espírito dá para resolver aquilo. Quanto já passou por isso? Alguém já passou por isso? Claro, né? Gente, é visível. Quando nós estamos mais perto, eu não quero colocar isso como uma regra, no sentido de que o que eu faço tem o peso de santidade. Não, mas o que eu me dedico, ele me traz a santidade. Entende? Ele me traz um respaldo, uma paz. E ele me sustenta naquilo que eu preciso. Deu para entender? Sem que a minha força, o meu poder de jejum ou de oração me tenha capacitado. Deu para entender? É aquilo que eu ofereço a Ele como primazia. Ele reconhece e me transforma. Entende? E como a gente vive isso? Não é fácil, não. Porque nós vivemos num mundo corrompido constantemente. E é uma guerra, sim, até Ele voltar. Mas eu me encorajo e te encorajo, busquemos isso dia após dia. Porque problemas todos nós temos e eles virão, os dias maus virão. E como nós vamos sanar os dias maus? Não somos nós, é o Espírito que há em nós. Aquilo que está na minha mente, aquilo que a minha mente cativou, vai transformar a minha ação e a minha reação em algo que possa ser benéfico a mim próprio. E como Sara fez um deslize muito profundo e muito sério, a nação, a humanidade tem a consequência até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Assim como nós, muitas vezes, eu vou ser bem profunda para ser didática. Talvez aquilo que nós fazemos de errado, como ansiedade, nós talvez colheremos o fruto em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida. E o fruto nós vamos ter que comer. Porque eu posso escolher o que eu planto, mas o que vai nascer eu não posso, né? Ele vai nascer, se você escolher laranja, vai ser laranja. Se você escolher mal, vai ser mal. Os frutos nós vamos colher. Essa é a preocupação que precisamos reverter para que entendamos a busca necessária, dia após dia, da renovação da nossa mente. Para que não tomemos a forma do mundo. Sabe aquele negócio de, tá tudo certo, tá tudo comum, tá tudo normal, tá tudo... Não está normal, não está certo, não está comum. A forma é Deus, é o princípio dele, não o princípio do mundo. Então, o que pensamos nisso? É claro que existe todo um pano de fundo profético e teológico atrás disso. Porém, Paulo nos ensina em Gálatas que
a Sara era uma espécie, simbologia, e Agar também, da lei e da graça, da escrava e da livre. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, porém a lei ainda não acabou e ela nunca vai se acabar, porque ele não veio para denigrir ou para não cumprir a lei, ao contrário, ele veio para cumprir a lei. Só que somente pela graça que há nele nós vamos conseguir cumprir a lei. E a lei, os 10 mandamentos continuam. Nós precisamos nos edificar, nos consolidar em cima daquilo que é um princípio bíblico e de Deus, como igreja e como irmãos. Amém? Eu quero compartilhar essa noite com vocês isso. Por quê? Porque toda vez que eu percebo, que a gente conversa com outras pessoas, isso tem se intensificado dentro dos lares e da família, que essa semana nós vamos estar trabalhando também no seminário. E o alvo de Satanás é a família. Se ele desestrutura a família, toda uma nação é afetada. Toda uma nação. Por isso que a fúria e a intensidade a força está se intensificando. Valorizemos a cada dia, a cada hora, dentro do nosso lar, os princípios do Senhor. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça para a gente estar orando. Coloque diante de Deus toda a sua ansiedade, tudo aquilo que você sabe que te atrapalha. Nós sabemos o que atrapalha, nós sabemos o que dificulta, nós sabemos o que impede a nossa comunhão, primeiro com Deus. Se tivermos comunhão com Deus, teremos comunhão e harmonia com todos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aleluia, Jesus. Tudo aquilo que tem atrapalhado e tirado o seu tempo de intimidade, de relacionamento com Deus. Tudo aquilo que talvez você tenha trocado o urgente pelo primeiro. Aquilo que é primeiro, aquilo que é mais importante. Isso tem feito pesar, isso tem trazido tristeza ao seu coração. E muitas vezes você chora, muitas vezes você se frustra. Mas eu quero terminar com essa palavra dizendo: em todo tempo, Deus está conosco. Em todo tempo, Deus é bom. E Ele vai cumprir os propósitos dEle na minha vida e na sua vida. Porque Ele é Deus. Independente do que façamos, embora tenhamos a responsabilidade. Veja bem, nós temos a responsabilidade de arcar com isso. Ele é um Deus de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então há tempo ainda de misericórdia, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Eu queria que você se colocasse de pé um momento. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Não importa o seu pecado. Não importa a sua dor. Não importa o que te fizeram. Não há nada que Ele não possa curar. Não há nada que Ele não possa resgatar. E não há nada que Ele não possa sarar e curar no seu interior. Ah, Senhor. Nós precisamos de Ti. Como o ar que respiramos. A nossa vida é como um sopro que vai passar. Como a erva murcha ao entardecer. Olha para nós com teu olhar de graça e de misericórdia. Senhor, nos alcance. Nos alcance com teu amor e com a tua graça. Olha para essa mãe desesperada, Senhor. Que muitas vezes chora, clama e se sente só. Que olha para os lados, que olha no canto de sua casa e diz: aonde está o Senhor? Ah, Deus.
Deus, Tu estás com o olho todo o tempo no Teu povo. E somos gratos a Ti por isso. Toda ansiedade, todo o anseio errado, torto, que não edifica, que não traz felicidade, tudo aquilo, Senhor, que me leva longe de Ti. Ai, Espírito Santo, transforma, renova, desfaça e traga, Senhor, a paz que excede a todo o entendimento na nossa casa, na nossa família, na nossa mente. Ora, baixei, cantarei a sol. Traga a paz que excede a todo entendimento. A Tua paz, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre os nossos lares, as nossas famílias. Declaramos, ó Deus, precisamos de Ti, mais que o ar que nós respiramos. Te louvamos nesta noite e Te engrandecemos, ó Deus. Aleluia. Olhe para cá um minuto. Para mim, uma das mensagens mais poderosas é óbvio que é aquela que vem de encontro com o nosso coração e transforma a nossa vida, não é? Dia a dia, as grandes lutas que nós travamos todos os dias, é interessante que elas causam, sim, anseios violentos na nossa alma. Porque a gente tenta discernir, tem uma expectativa do dia de amanhã, e a gente gera uma expectativa tão grande que afeta toda a nossa estrutura emocional, percebe? Às vezes eu estou em casa e eu sou, né? Eu fui no médico para ver a pressão, né? Essas coisas. E ele olhou para mim, ele ficou ali conversando um pouquinho, ele falou: "Você é muito ansioso", né? Não precisou eu falar. Ele olhou para mim e falou: "Você é muito ansioso, cara. Diminui, calma", né? Como a gente diz, vai dar tudo certo. Apocalipse já garante isso, né? A mãe já falava, mas João já garantiu. Então tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor está cuidando de você. Deus está cuidando da minha vida, Deus está cuidando da minha família. Se não tem o porquê a gente todas as vezes sentar aqui e orar, se a gente não confiasse da maneira que a gente confia. Vai dar tudo certo. Porém, vamos melhorando dia após dia esses processos que Deus coloca na nossa vida, que nos deixam malucos. Mas quando a gente crê que faz parte da promessa, sabe o que a gente faz? Todos os dias a gente acorda cedo. Deus, obrigado por mais um dia. Se as lutas vierem contra mim, eu tenho certeza que eu sirvo ao Senhor dos Exércitos e Ele peleja as minhas batalhas. Tá difícil hoje? Coloca diante de Deus. Tá tudo em paz? Prepara os muros. Quando chegar o dia mal, você sabe o recurso que você tem. Olha para o céu, fala: Deus, Tu és o meu socorro, meu refrigério, meu lugar seguro. Em Ti eu confio toda a minha vida. Esse é o segredo da ansiedade.